Olá, minha gente, tudo bem? Como estão vocês? Aqui, nós do canal Justiça e Família Serviço do Amor, como sempre, trazendo pessoas que trazem trabalhos fantásticos a serviço da família, da justiça e do amor. E hoje nós temos o prazer e a honra de ter o Cleiton Rezende, que é juiz de direito de BH, na Vara de Família, e que tem um trabalho maravilhoso no Sejusc, e também utiliza as ferramentas de constelação familiar. Cleiton, seja bem-vindo. Como que nasceu tudo isso, esse projeto, essa ideia, e como o senhor começou a atuar com essas ferramentas novas? Porque eu vejo que solução de conflito, a vida inteira é cheia de conflito, né? Quanto mais ferramenta a gente usa, a gente vai diminuindo esse impacto, né, Cleiton? Exatamente, Inácio. Obrigado pela oportunidade aí de a gente poder compartilhar um pouco da nossa experiência, do nosso trabalho, principalmente depois que nós buscamos o conhecimento das constelações para poder melhorar o nosso trabalho. Eu ouvi dizer sobre a constelação pela primeira vez, pessoas, né, que eu trabalho numa vara de família já desde 2011, que eu sou titular da 5ª Vara de Família de Belo Horizonte, e algumas pessoas chegaram até mim falando assim, você viu que tem um juiz no estado da Bahia que está aplicando a constelação familiar com 100% de sucesso? Aquilo, logicamente, me chamou a atenção, os olhos brilharam, né? 100% de sucesso, você tem uma técnica que você consegue resolver 100% dos seus processos, isso é sonho de consumo de qualquer juiz, claro, né? E aí, depois de ouvir essa informação, pessoas que já tinham feito, inclusive, treinamentos em constelação familiar, que conversaram comigo, né? Eu fui buscar saber alguma informação sobre isso, o que ele realmente era. E a própria pessoa que me sugeriu, né, conhecer sobre o assunto, me indicou que o próprio juiz da Bahia estaria fazendo um seminário pela Helligen em São Paulo, e eu tomei a iniciativa de ir a São Paulo para fazer esse seminário. Foi um seminário de um dia inteiro, num sábado, e foi a primeira vez que eu tive um contato com a constelação familiar, através desse seminário com o próprio Sam Storr. E participei já naquele primeiro dia de uma constelação, achei tudo aquilo muita informação, diga-se de passagem, né? E saí dali do seminário e falei, não, isso pode ser interessante sim para o nosso trabalho. Mas eu sempre, desde o início, questionando, onde que isso vai encaixar mais adequadamente dentro da minha tarefa, dentro do meu trabalho. Aí, depois desse seminário, eu voltei para Belo Horizonte e procurei um instituto que tem por aqui e comecei a fazer um treinamento, e desde então nós estamos desenvolvendo, né, essas percepções. Eu acho que o trabalho ele continua, né, não tem formação finalizada. Eu já estou aí, né, finalizando quase que uma segunda pós-graduação, estudando sobre o assunto e testando, inclusive, né, fazendo pesquisas estatísticas, de tudo aquilo que a ferramenta pode nos ajudar para a solução dos conflitos. Como eu trabalho com família, direito de família, eu percebi que tem um efeito muito interessante na utilização da ferramenta, principalmente no meu trabalho, quando eu estou dirigindo sessões de conciliação. Tá? Olha, Cleiton, realmente o Sami foi um grande pioneiro, um grande visionário e uma pessoa corajosa, né? Porque trazer algo diferente é uma ferramenta fantástica e, com certeza, a partir do momento que ele trouxe isso para o Poder Judiciário, ele já estava há muitos anos trabalhando com isso, ele também buscou informação diretamente na fonte, e a gente vê que realmente isso ajuda demais no trabalho do judiciário, né? E o objetivo, e como o Sami foi bem positivo, né? Não é atingir 100%. O objetivo é a gente ter mais uma ferramenta que auxilie com todas as outras que já existem, né? Porque quando você trabalha no Sejusc, você trabalha com várias ferramentas, várias situações, e na vara de família a gente vê uma coisa importante, né? Muito conflito, né? Muita coisa que, às vezes, o reflexo disso antigamente, antes dessa ferramenta, não era tão visto como hoje, que é realmente o bem-estar da família, do pai, da mãe, da criança e assim sucessivamente. E como você começou a aplicar isso na prática, Cleiton? Então, até quando eu comecei o treinamento, Inácio, eu estava ainda na vara de família, né, atuando diretamente nos processos da vara de família. Comecei a fazer alguns movimentos pequenos durante a audiência de instrução. Eu tinha um conjunto de bonecos lá na minha mesa, às vezes eu colocava ali para as partes ter algum tipo de percepção.
do que aquele conflito poderia levar até eles, né? Movimentos pequenos, tipo, eu colocava uma parte, a outra parte na mesa, colocava um bloqueio entre os dois, que era o processo, né? E experimentava com eles, olha, como é que vocês ficam quando vocês têm um processo no meio de vocês dois? Agora, se eu tirar o processo aqui, veja como vocês ficam. Então, era um movimento simples que eu comecei a fazer. Quando, em 2018, eu fui convidado, então, pela terceira vice-presidência do Tribunal de Justiça de Minas, que é o responsável pelas designações para os Sejuscs do Estado, para que eu pudesse vir coordenar o Sejusc de Belo Horizonte. E a diferença é que o Sejusc de Belo Horizonte, o juiz ele fica por conta do Sejusc. Então, eu me afastei da vara e vim só fazer o trabalho de coordenar o Sejusc, que já é um trabalho imenso, porque nós atendemos aqui 12 varas de família, 36 varas cíveis, é um volume muito grande de serviço. E todo o trabalho do Sejusc é um trabalho em que a gente facilita a comunicação, que a gente facilita a autocomposição. Tudo aqui é voltado a mostrar para as partes a importância delas participarem da construção da solução do processo, do conflito, melhoria de comunicação e, principalmente, como é que elas vão viver depois que a gente conseguir construir a solução desse processo aqui. Então, aqui no Sejusc, eu fui descobrindo, melhorando cada vez mais a percepção em torno da ferramenta, e você disse bem, Inácio, durante todo esse tempo que eu venho estudando, eu fico me perguntando onde caberia exatamente essa ferramenta dentro do judiciário, porque nós estamos num ambiente extremamente formal, e o ambiente formal do judiciário, do processo em si, exige certos cuidados na hora de utilização das práticas. Mas no Sejusc, eu estou autorizado a utilizar, porque a própria idealização do Sejusc, que foi a partir da resolução 125 do CNJ, desde 2010, né, dizendo que os Sejusc são centros responsáveis pelas sessões de conciliação e mediação e também ferramentas que facilitem o processo de autocomposição. E essa ideia ela foi reforçada depois na reforma processual em 2015, que o CPC de 2015, o Código de Processo Civil, que dá para nós, né, o regramento de como anda um processo, ele diz, não, nós vamos iniciar o processo, nós vamos ter uma fase de conciliação e ou mediação, e essa fase de conciliação e mediação vai se dar dentro do Sejusc, e o Sejusc é o responsável por conduzir essas sessões e trazer programas, ferramentas para facilitar a autocomposição. Então, nós temos, de certa forma, uma autorização legal para utilizar outras ferramentas. Junto da conciliação e da mediação, eu posso introduzir outras ferramentas. Por exemplo, o CNJ ele incentiva a oficina de parentalidade, né, que foi idealizada pela nossa colega de São Vicente, a juíza Vanessa Alfiero, que é uma oficina que é incentivada no Brasil inteiro e ela tem excelentes resultados. Então, nós pensamos, a gente pode criar alguns mecanismos, algumas ferramentas que utilizem os princípios da constelação e, às vezes, nem tão necessariamente fazer constelação, mas usar dos princípios, do conhecimento, né, daquilo que as partes podem perceber no contexto da solução do conflito e utiliza isso dentro do Sejusc. Eu falo sempre para eles isso, ó, enquanto nós estivermos no Sejusc, nós vamos trabalhar juntos na construção de uma solução que vai valer para vocês, inclusive para depois do processo. Agora, se vocês não quiserem, o processo volta a ter o seu andamento normal e aí vocês vão ter que simplesmente aguardar a sentença, que na maioria das vezes, Inácio, não pacifica ninguém, né? Desagrada as duas partes, né? E eles saem dali com um conflito, às vezes, até mais agravado. Sim, com certeza, eu acho que sempre alguém sai prejudicado, né? Sim. Então, nesse processo, eu acho que também vai muito da vivência de vocês, né? Dos profissionais que aprendem essas ferramentas e vendo que o melhor caminho realmente é a pacificação. Todos saem melhores. Muita gente, como eu passei por uma situação na minha vida pessoal que muita gente passa, né? Que quando o pai sai de casa, ele passa a ser o pior homem do mundo, né? Porque a mãe indiretamente acaba execrando. E aí a gente vê que no dia a dia não é assim. Ele é nosso pai, ele faz parte da minha vida. E essas práticas da constelação fizeram eu me reencontrar com meu pai depois de 50 anos, Cleiton. Foi uma experiência pessoal. E uma coisa que eu falo, eu acho que você já deve ter passado por isso também, que quando a gente aprende essa ferramenta e quando ela é útil para a nossa vida também, ela com certeza ajuda a vida de outras pessoas.
Então, esse tipo de ferramenta, e ela tem um potencial incrível de ajudar todos os sejusques, todo o judiciário, sendo bem trabalhada, porque a gente lida com vidas. Então, é importante pessoas como você, que tenham conhecimento, que foram atrás da informação, que buscaram da maneira correta, que aprenderam corretamente, façam a utilização dessa ferramenta tão importante e que não precisa constelar. Só a utilização das técnicas e da prática já ajuda bastante. E no seu dia a dia, pelo que eu entendo, você coordena várias situações, você diz, e é a prática, né, do judiciário, que você acaba tendo vários problemas, vários processos, e você também tem que tocar isso de uma maneira assim tradicional, vamos dizer assim, né? Então, mais a ferramenta da constelação ajuda os profissionais a ficarem até mais leves. Hoje, a gente faz uma integração de várias práticas, inclusive a mediação. Eu tenho hoje vários profissionais que são formados em constelação e mediação ao mesmo tempo. E como você falou da Vanessa, que mulher fantástica, fabulosa, e como você, que faz um trabalho incrível aí em BH, Belo Horizonte. Então, eu vou pensar o seguinte: como isso é feito na prática? A pessoa vem, ela escolhe, você define qual lugar é melhor, você tem profissionais que ajudam. Como isso é feito na prática? Ótimo. O que que acontece aqui em Belo Horizonte? Uma das percepções que eu tive, estudando a constelação e a mediação, foi perceber que a constelação é uma ferramenta auxiliar. Eu não conseguia idealizar a ferramenta como a constelação como algo autônomo. Então, eu tenho que casar isso com a fase processual. E na fase processual, o código diz, eu vou ter uma sessão de conciliação e ou mediação. Então, aquela fase ali, nos processos de família, ela é obrigatória. Essa fase de conciliação prevista no início do processo pelo código para os processos de família é obrigatória. Ainda que as partes cheguem aqui e falem assim, não vamos fazer acordo, é a oportunidade que o juiz tem de mandar o processo para o Sejusc, e no Sejusc a gente apresentar as ferramentas e tentar trabalhar com eles uma solução consensual. Então, eu digo que ela é obrigatória justamente porque esse é o momento que eu vou ter contato com as partes e vou apresentar essas ferramentas para eles. Mas o nosso carro-chefe no judiciário é conciliação, mediação. E conciliação e mediação tem técnicas próprias. Um mediador, ele tem que fazer um curso de 100 horas para ele ser um mediador. E na mediação, ele trabalha questões muito importantes que, às vezes, nem vêm para o processo. O mediador, ele desenvolve a escuta e ele desenvolve com as partes técnicas que podem facilitar a comunicação e pode facilitar a escuta um do outro, e o levantamento de interesses, o levantamento de necessidades, e isso tudo feito no processo de mediação. Então, o que nós chegamos à conclusão? Nós vamos manter a conciliação e a mediação nos moldes previstos no Código de Processo, para a gente não desvirtuar o processo, porque, né, a gente tem regras a serem cumpridas e ninguém pode falar para mim, você não está cumprindo a lei, né? Eu não posso, né? Mas dentro desse contexto, quando eu tenho a oportunidade de conversar com as partes e mostrar para elas a importância de elas participarem do processo de mediação, aí sim eu tenho condição de apresentar para elas a constelação. Então, uma das primeiras regras, e isso foi institucionalizado e regulamentado no Tribunal de Justiça de Minas, tá? Nós temos uma portaria do responsável pelo NUPEMEC. O NUPEMEC, para quem não sabe, é o Núcleo Permanente de Métodos de Resolução de Conflitos, que todo tribunal tem que ter. Então, o NUPEMEC de Minas permitiu que nós regulamentássemos o uso das constelações nos sejusques e na justiça restaurativa também. E uma das regras dessa portaria é dizer a constelação é uma ferramenta para auxiliar a conciliação e a mediação. Então, aqui no Sejusc de Belo Horizonte, quando as partes aceitam participar do processo de solução consensual numa construção que eles vão fazer junto com o mediador, aí eu apresento para elas a ferramenta. Olha, nós temos essa ferramenta aqui que pode ajudar vocês. Porque às vezes só a mediação resolve, às vezes só a conciliação resolve. Mas quando a gente está no processo de mediação já algumas sessões e percebe que as partes não conseguem caminhar mais, porque aí a gente entende, e aí os mediadores começaram a ter essa percepção também, a gente vê que tem algumas questões que estão travando ali que são sistêmicas.
E aí, quando os mediadores percebem que essas questões que estão travando o fechamento do acordo ou a solução, a construção da solução, e apresenta a ferramenta, a gente vai olhar para as questões sistêmicas que estão impedindo as partes de conseguirem conciliar. E aí a gente apresenta a constelação para eles. E aí eu tenho uma servidora que é mediadora, ela é servidora do Sejus, que ela é mediadora também, e aí ela recebe essas partes, explica, faz uma triagem, apresenta a informação, né, dá uma orientação, porque tem que ter um termo de consentimento informado para participar, para que as pessoas entendam efetivamente do que elas vão passar e o que vai acontecer. E somente depois de tudo isso é que nós podemos aplicar a constelação, aí ela se encarrega disso, porque ela tem a formação, ela se encarrega de fazer isso. E depois de fazer a sessão, que pode ser individual, que pode ser em grupo, com a participação de pessoas, inclusive, que se dispõem a nos auxiliar, mas assinam um termo de confidencialidade, de que tudo que acontece na sessão não pode sair da sessão, de que a participação deles é voluntária e está ali só para auxiliar as partes nessa construção. Aí, depois disso, essas partes, depois de verem o que elas precisam de ver, porque a constelação é basicamente um diagnóstico, né? Depois que elas veem o que elas precisam de ver, aí volta para o processo de mediação para dar prosseguimento. E agora? Né? O que nós podemos conseguir mais? O que foi relevante para vocês? Né? Qual é a percepção que isso traz? Qual que é o passo seguinte que nós podemos fazer com vocês por causa disso? E justamente para não deixar a parte também solta, né? Falei, eu fiz uma constelação, e agora? O que eu faço com isso? Entendeu? O que eu faço com essa informação que chegou até mim? Porque a constelação traz informações preciosas para a pessoa, e agora? O que eu faço com essa informação? E o mediador é quem vai direcioná-lo, né? Se precisar de atendimento psicoterápico, a gente sugere, a gente indica, né? Enfim, nós construímos o projeto de modo em que tudo está dentro da lei, tudo está pensando numa forma de auxiliar e nunca de prejudicar, porque me assusta muito quando as pessoas contra a constelação vêm falar que nós estamos criando traumas nas pessoas e, logicamente, o propósito do judiciário não é esse. Também deixo muito claro para as pessoas que nós não estamos fazendo terapia, porque o judiciário não é lugar de fazer terapia, e tudo o que nós estamos fazendo aqui é para solução do conflito e, logicamente, solução do processo, para que as partes possam voltar para a sua vida e ter uma vida mais leve, mais tranquila. Então, é tudo muito bem ordenado e a gente continua fazendo ajustes até hoje, sabe, Inácio? Desde 2018 que eu estou trabalhando nisso, nós continuamos fazendo ajustes, e alguns dos ajustes que nós fizemos foi justamente criar as oficinas. As oficinas hoje têm tido mais resultado do que a constelação individual.